Um dos principais problemas que acaba afetando a laje de modo geral é a questão da sua flecha. Nesse conteúdo nós vamos conversar sobre a laje maciça e os tipos de flecha que pode ocasionar. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM, sou o engenheiro Pedro Rodrigues. Você já teve aquela sensação de entrar no ambiente e a laje ela parecer que vai cair em cima de você? Esse é um dos principais pontos que quando você observa que tem uma determinada deformação na laje, é porque ela não foi dimensionada corretamente. Ou às vezes não teve a sua boa execução. Quando nós falamos de flecha em laje, nós temos que associar com a questão de momento fletor, já que ali nós vamos ter algumas deformações ocasionadas pela sobrecarga ou até mesmo o peso próprio indevido daquela laje. E essas deformações na laje nós conseguimos verificar durante a fase de dimensionamento da laje. Uma vez que você calculou a espessura que essa laje vai ter, se atende os vãos, aí você tem que verificar a questão do estado limite de deformações excessivas. O famoso LS-DEF. Quando você vai verificar esse estado limite, a NBR 6118 ela tem alguns parâmetros que nós vamos ver nos próximos vídeos. Esse conteúdo aqui é apenas uma introdução para nós darmos continuidade no nosso dimensionamento. Aqui no canal nós temos uma série de vídeos relacionados à laje maciça na questão do seu pré-dimensionamento. E aqui quando nós falamos sobre as deformações na laje, ela acaba atingindo os limites estabelecidos pela utilização da norma. Por isso que nós temos que verificar cada um desses parâmetros. Nós vamos ter vários tipos de laje e você tem que identificar qual que é esse tipo de laje, se atende ou se não atende. Ali nós vamos ter fatores que vão determinar se aquela laje está condizente com o dimensionamento, seja a espessura que você adotou, se não precisa adotar mais vãos ali para fazer a redução daquela flecha. Aqui nessa imagem fica muito fácil de você observar. Quando nós fazemos a análise estrutural da nossa laje utilizando algum programa, pode ser o TQS, o SAP-CAD, o SAP 2000, o EBERIC, isso vai depender do programa. Ele sempre vai te dar essa análise estrutural, onde vai mostrar as deformações que nós temos nas lajes. Você está vendo essas ondulações que nós temos aqui no centro? Essa aqui é a questão do momento fletor. Aqui, quanto mais quente a cor que nós temos, a deformação ela está presente naquele trecho. Aí nós temos que entrar com as questões de armadura, fazer revisão do nosso dimensionamento, e essas deformações que apresentam na laje, ela pode depender de alguns fatores. Por exemplo, para ocasionar essa deformação, essa flecha nessa laje, será que não vai depender do processo construtivo que você está utilizando? Será que as propriedades dos materiais não acabam influenciando essas deformações? Por exemplo, a questão do módulo de elasticidade do concreto, do aço. Será que a resistência à tração dessa laje ou dos materiais estão atendendo de forma efetiva? São pontos que você tem que ficar de olho na elaboração do seu projeto. Não deixe passar batido isso. E lembre que eu te falei lá no início do vídeo que tem alguns tipos de flechas. Aqui nós podemos ter com base na NBR 6118, sempre embasando com algum tipo de material atualizado e que tem normativas. Aqui nós estamos utilizando essa NBR, que é a principal de concreto armado. Aqui ela vai falar que nós temos a flecha imediata, é aquela que ocorre quando é aplicado um primeiro carregamento importante na peça. Será que você não vai colocar algum tipo de equipamento? Será que você não vai assentar algum tipo de piso na sua laje? Será que isso não pode causar um sobrepeso e essa sobrecarga acaba ocasionando essa deformação? Se você pôs pela primeira vez, aí nós temos a questão da flecha imediata. E para determinar se nós temos uma flecha imediata que passa pela norma, aí nós temos uma fórmula que nós podemos enquadrar com base na dimensão do seu vão. Já outra flecha que nós temos é a flecha diferida, que ela conta o fato do carregamento atuar na estrutura ao longo prazo. Isso pode acabar causando uma deformação lenta, já que vai depender da utilização daquela laje. É a mesma situação para qualquer um desses tipos de laje. Nós vamos ter verificações que você vê quais são os limites que você pode adotar. Nós vamos ver isso tudo em futuros vídeos aqui no canal. Então não deixe de inscrever-se. Já as flechas máximas aqui, ou os deslocamentos limites, aqui com base na NBR 6118, aqui ela vai acabar que são valores práticos utilizados para verificação em serviço
no estado limite de deformações excessivas na peça. Já essa flecha máxima aqui é que você tem que ter muita atenção e você tem que correr dela. Sempre que você verificar que a flecha máxima não atende, aí você tem que voltar lá no dimensionamento do seu projeto. Há algumas ideias para você fazer a conferência para diminuir essa flecha. Você pode fazer o seguinte: diminuir os vãos da laje. O que isso quer dizer, Pedro? Aqui, quando nós temos um grande pano dessa laje, ou seja, uma laje livre, aqui nós podemos adicionar algumas vigas. E isso vai depender do projeto arquitetônico, se ele permite ou não a adição de vigas. Lembra lá da situação da viga investida? Aqui você pode utilizar para acabar diminuindo essa questão da flecha quando o projeto arquitetônico não permite. Você também pode mudar a questão de geometria da seção dessa laje. Assim nós podemos causar um certo enrijecimento dessa laje, seja na questão da sua espessura, que você pode aumentar, a questão da largura. Se você adicionou viga, provavelmente os vãos serão alterados. Já outra premissa é a questão dos vínculos da laje. Aqui, quando nós temos uma laje engastada, aqui ela acaba favorecendo, já que quando nós temos um engaste, nós vamos ter uma limitação na sua rotação. Esse conteúdo foi mais introdutório para você não ficar tão perdido quando for mencionado a questão de flecha nas lajes. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!